Então hoje nós vamos falar mais uma vez, né? Vamos ter mais uma palestra e o nosso título hoje, né, da nossa palestra é Banho ou Sepultamento? Razão das contendas e ciúmes, tá? Muitos dos que se entregam nas águas batismais afirmam ser difícil vencer a carne e buscam justificar os seus erros e fraquezas usando a palavra de Deus. Alegam que a carne é fraca, como disse Jesus, mas esquecem de que ele também afirmou que o espírito está pronto. A carnalidade não é inevitável, é uma questão de escolha. Muitas pessoas, ao serem batizadas nas águas, mesmo já fazendo parte de um grupo na igreja, não crescem espiritualmente porque alimentam os apetites carnais, colocando os ciúmes e as contendas em evidências. O ciúme é uma atitude de uma alma insegura, de condição emocional interna desconfiada, desequilibrada, pai das contendas e das ações que resultam da mesma. As contendas geralmente nascem no egoísmo, como nas vaidades, características bem comuns às crianças. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 3:1. A pessoa cresce quando caminha dirigida pelo Espírito Santo, mas ela estaciona espiritualmente quando se deixa dirigir pela carne. Porém, a carnalidade não é um estado permanente, mas um comportamento ocasional, quando prevalece o comando da carne. Quando a pessoa não está disposta a ter uma nova natureza ou abrir mão do seu eu, o batismo nas águas não passa de um banho, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? 1 Coríntios 3:3. As divisões são evitadas quando somente Deus é exaltado, quando focamos a nossa atenção só para Ele, eliminando o perigo da formação dos partidos na igreja. Nós estamos falando sobre banho, né, ou sepultamento. Existem muitas pessoas que, quando elas decidem entregar a vida delas para o Senhor Jesus, na realidade, existem vários fatores que podem motivar essa decisão. Quando a pessoa ela vem para a igreja e ela toma a decisão de se batizar, por quê, né? Porque ela achou o batistério bonito, porque o apelo do pastor, do bispo foi emocionante, porque alguém, né, ficou incentivando a ela para poder se batizar, para que ela possa até mesmo entrar para um grupo, né? Então, assim, quando essa motivação do batismo, né, ela vem por essas razões e entre outras, a realidade é que a pessoa, ela não vai sepultar a velha criatura. Ela não vai ter um batismo verdadeiro. Ela vai estar apenas, né? Ela vai estar apenas tomando um banho. Vocês sabem que existem pessoas que elas se batizam até porque fazem uma promessa. Tipo, se o Senhor curar o meu filho, eu vou me batizar. Não é? Se o Senhor curar minha esposa, eu vou me batizar. Se o Senhor fizer isso, é como se fosse uma barganha, não é verdade? E a motivação do batismo não pode ser essas coisas. Quando a pessoa, né? Quando a pessoa, ela, por exemplo,
ela realmente toma uma decisão de se batizar, motivada porque ela quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, se tornar uma nova criatura, então ela vai tomar essa decisão, né? E aquele batismo realmente vai surtir o efeito e a eficácia que ele deve surtir, porque a pessoa veio com propósito, com objetivo. Então veja, quando a pessoa ela se batiza motivada por vários fatores, que não é realmente sepultar a velha criatura, ter um encontro verdadeiro com Deus, ser nascida do Espírito Santo, a verdade é que ela vai estar até mesmo dentro da igreja. Ela vai ficar dentro da igreja, mas como é que ela vai ficar dentro da igreja? Ela vai ficar dentro da igreja como uma pessoa intrigueira, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que tem maus olhos, uma pessoa contendeira, ciumenta, egoísta, invejosa, não é? E isso acaba se tornando algo nocivo para a obra de Deus, para a própria igreja, para o convívio da congregação. Por quê? Porque se todos tivessem a mentalidade, o pensamento de vir para a igreja e se entregar, passar pelas águas para nascer do Espírito Santo e se tornar uma nova criatura, então nós teríamos um conjunto de pessoas, nós formaríamos uma igreja totalmente espiritual. Mas na maioria das vezes, o que nós encontramos dentro das igrejas são pessoas carnais, que passaram pelas águas, mas não tiveram de fato um batismo verdadeiro, mas tomaram apenas um banho, porque continuam praticando as mesmas obras que outrora praticavam antes de vir para a igreja. Ou seja, não mudou nada. Ela entrou no batistério, né? Um crente seco e saiu um crente molhado. E crê, pessoal, até o diabo crê e nem por isso vai ter salvação. Veja que quando uma pessoa fica dentro da igreja, está até dentro de um grupo, ou até tem uma posição dentro da igreja, e ela é uma pessoa que ela não morreu, por que ela vai ser um atrapalho para a congregação, para a obra de Deus? Porque ela vai ser aquela pessoa que ela não vai se submeter, ela vai criar confusão, ela vai criar contendas, dissensões, ela vai formar grupinhos dentro da igreja, ela vai praticar o que Lúcifer praticou nos céus, a rebelião. Ela vai formar a rebeldia. Nós não podemos julgar ou avaliar alguém pela aparência. Nós não podemos olhar para uma pessoa porque ela chegou na igreja, né? E, por exemplo, no passado ela foi prostituta. Aí, hoje ela se converteu, ela nasceu de Deus, está na igreja, mas aquela pessoa que não é nascida de Deus, ela vai disseminar sempre aquela outra como a velha criatura. Olha, fulano, cuidado com a ciclana, hein? Cuidado. Ó, não deixa ela ficar perto do teu marido, não. Viu o testemunho dela? Ela não presta. Entende? Por que isso acontece? Porque aquela pessoa, ela veio para a igreja e ela não nasceu de Deus. Ela não foi gerada pelo Espírito Santo, né? Olha, ela vai falar mal do pastor, ela vai falar mal dos obreiros, ela vai falar mal de outras pessoas. Quando uma pessoa for abençoada dentro da igreja, receber algum talento de Deus, ela vai questionar, por que ela recebeu e eu não recebi? O que ela tem que eu não tenho? Veja que Deus, Ele usa pessoas espirituais. O Espírito Santo não vai distribuir os dons dele, dar a divindade a ele, a quem é carnal. Aqueles que não querem fazer nada para modificar o seu interior, para se tornarem uma nova criatura. Então, para Deus usar alguém ou para Ele dar
né, os dons dele, fazer daquela pessoa um instrumento dele, aquela pessoa tem que se colocar num patamar espiritual, né, em condição, ela tem que se nivelar com a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. Então, por essa razão, nós vemos dentro das igrejas muitas dissensões, muitas facções, grupinhos, um falando mal do outro. O apóstolo Paulo, ele até chegou a dizer, né, como nós lemos aqui no estudo, lá na igreja em Coríntios, ele disse assim, olha, eu não posso chegar até vocês e passar para vocês um alimento, vamos dizer assim, forte, espiritual, porque eu estou no meio de pessoas carnais. Como eu vou dar um alimento, né, forte para uma criança? Por exemplo, uma criança, ela não tem maturidade nenhuma. Uma criança não está preparada para receber responsabilidades. Isso quer dizer que quando a pessoa ainda é imatura na fé, Deus não pode contar com ela. Não tem como Deus contar com quem é carnal. O Espírito Santo não vai conseguir encontrar espaço na carnalidade, em quem tem maus olhos, em quem tem ciúmes, em quem vive competindo com o outro. O Espírito Santo é capaz de usar aquele sim, que é capaz de se matar, se anular, para que ele sobressaia, ainda quando essa pessoa, ela acaba se prejudicando. Porque a própria palavra de Deus nos orienta que nós, que somos de Deus, muitas das vezes nós precisamos ficar com dano, com prejuízo, para que Cristo possa ser visto. Então, esse é o nível de espiritualidade que Deus quer que nós venhamos a ter. Que nós não venhamos a ficar como pessoas carnais dentro da igreja, que nunca está preparado para receber nada das mãos de Deus. Você não daria nas mãos do seu filho de 5, 10, 13, 15 anos um carro, uma empresa para poder administrar, porque são imaturos. Então, como é que Deus vai dar algo nas mãos de alguém que não tem ainda, né, o novo nascimento, não sepultou a velha criatura, não nasceu dele, não pratica a palavra dele? Então, nós temos que buscar todos os dias da nossa vida essa nova natureza. Nós temos que buscar nos tornarmos pessoas espirituais, nos espiritualizar para que o Espírito Santo, ele encontre em nós o espaço que ele precisa para nos usar. Quando alguém vier falar mal de outra pessoa para nós, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos avaliar os dois lados. Nós não podemos ser pessoas que tomem partido, porque eu gosto dela, ela me falou algo mal a respeito dele, aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para ele com maus olhos? Porque porque ela me passou uma informação negativa? Então, isso aí é que demonstra, né, as carnalidades que existem dentro da igreja. O ciúme, quando uma pessoa é abençoada, recebe uma posição, um título, um talento dentro da obra de Deus e o outro não recebeu. Muitas vezes, aquela que não recebeu começa a falar mal, começa a criticar, começa a desmerecer. A mesma coisa é quando a pessoa quer sobressair e às vezes denigre a imagem do outro para que ela possa sobressair mais. Então, isso é ser menino na fé. Porque quem é de Deus, quem é espiritual, entende que nós nessa terra, nós não temos nada, ainda mais na obra de Deus. Tudo é de Deus. Ele usa quem Ele quer, Ele faz de acordo com como Ele quer. Não é assim? Ele abençoa quem Ele quer. E nós? E nós temos que em tudo dar graças. Nós temos que ter o coração, não no homem, mas o coração em Deus.
Porque muitas vezes se criam muitas panelinhas dentro das igrejas, muitas facções. Por que que acontece isso? Porque Deus, ele não está sendo exaltado acima dos homens. Quando alguém vem com uma palavra de bajulação, de mimo, né, de elogio, aquela coisa toda, nós temos, quem é de Deus tem que vigiar essas coisas, para que isso não venha entrar no coração e aquela alma venha se perder. Porque Deus, ele não se agrada das nossas vaidades, do nosso ego. Deus não quer que nós sejamos cheios de nós mesmos, cheios de vaidade. Lembra que eu já falei aqui? Quando a pessoa vai lá, o obreiro pega um demônio, imagina. Eu peguei o demônio, eu expulsei o demônio, eu mandei o demônio embora. Eu sou a forte. Pelo amor de Deus. Nós somos pior do que a titica, como diz o Bispo Macedo, pior do que a titica que cai do cavalo do bandido. Deus nos usa pela misericórdia. Se a gente não buscar vigiar, a gente também vai de ralo. Então, nós temos que buscar todos os dias ter uma natureza espiritual e deixar de lado as carnalidades e vigiar. Deus não se agrada de bajulações, né? Da pessoa estar ali botando o homem lá em cima. Aí o homem passa, olha ele aí, ave Chester. Não é assim não. Deus não se agrada disso. Então, como a Bíblia fala, importa que ele cresça, que eu diminua. A pessoa espiritual entende todos os dias que quem tem que sobressair é o Senhor Jesus. Quanto mais a gente buscar, né, deixar Deus passar na frente, mais ele vai ser exaltado e glorificado e nós vamos nos colocar no nosso devido lugar. E o Espírito Santo, ele trabalha em nós, a pessoa quando ela realmente se entrega para ele, ele realmente trabalha no nosso interior para nos fortalecer, porque quem é de Deus sabe ganhar e sabe perder, mas o carnal não. Você quer conhecer uma pessoa carnal? Dá alguma coisa para essa pessoa e toma. Vai se rebelar, vai se levantar. Fulano não gosta de mim. Fulano tá errado. Fulano não gosta de mim. Fulano tá errado. Fulano, aí começa a falar mal do fulano. Por quê? Porque ganhou alguma coisa e perdeu. A pessoa tirou, né? Deus tirou. Aí começa a falar mal de todo mundo, porque a pessoa está mal com ela mesma, porque ela ganhou, né, e perdeu. Tira um brinquedo da mão de uma criança, tira, não é emoção pura? Ela vai berrar, ela vai espernear, e assim é a pessoa que é carnal, ela é imatura, ela é menina na fé. Ela vai espernear, ela vai gritar, ela vai falar mal. Também, tirou de mim, eu era melhor do que ela fazendo aquilo ali, eu fazia melhor. Entende? Então, pessoal, nós temos que buscar sepultar a velha criatura. Fica a dica aqui, né, para você que nos assistiu agora e para vocês que ainda vão nos assistir nas redes sociais.